perece, ele nunca acabará, nunca perecerá na eternidade, vamos continuar com o amor, certo? Agora tem dons que eles vão cessar, ok? Quem fala em línguas aqui? Ok, lindo. Quem tem o dom de profetizar? Ok, linda, para a edificação do reino. Mas ele pode cessar. Já o amor, não. Então, esta é, digamos assim, a expressão-chave de hoje. Compreender que o amor nunca perece. Compreender o amor completo e verdadeiro, similar ao de Cristo. Similar ao de Cristo. Nós somos o quê? Pequenos Cristos, sim ou não? Cristãos. Então, temos que compreender. Compreender as observações de Paulo, lembrando, muita atenção, tá? Tem até uma canção que fala, né? Menos de mim, mais de Deus. Tá? Então nós vamos olhar agora Paulo ministrando aos nossos corações. Vai ser o Elton? Não. Vai ser Paulo. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui são observações de Paulo em relação ao amor que deveria diminuir muitos dos problemas enfrentados pela igreja. Leia-se. Igreja de Corinto, sim ou não? Serve para hoje? Serve. Então, uma aula serve como, né? É uma aula de aplicação. Tais como orgulho, egoísmo e divisão. Mas não tem mais orgulho no dia de hoje. Não tem mais egoísmo no dia de hoje. Não tem mais divisão no dia de hoje, sim ou não? Tudinho, gente. Tá? Então, ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, naquela situação, naquele contexto que os nossos professores já ministraram, na última semana o professor explicava, nossa, que mapa lindo ele mostrou semana passada, não foi? Acompanhe lá no YouTube, para quem não viu ainda, a aula do professor Tiago, com inteligência artificial ali, meu Deus, que coisa linda. Corinto, está bem aqui, ó. Certo? Ele mostrou o estreito na semana passada, com umas imagens bem legais, ficou muito, muito esclarecedor. E essa igreja ali, era uma igreja que ela tinha muitos dons, sim ou não? Como hoje, gente, nós vemos uma igreja com muitos dons. Nós vamos observar, nesta carta, os professores já falaram em outros momentos, o apóstolo ele não faz nenhuma crítica doutrinária. Então era uma igreja muito rica em dons, ok? Esta igreja rica em dons, agora é claro, é importante a gente entender o que é dom. Dom, em grego, significa carisma. Tá? Então o dom é um favor que alguém tem, sem mérito para a pessoa. É o Senhor que dá esse dom. Então, há pessoas que têm o dom de fé, o dom de curar, o dom de profecia. Nós vamos revisar um pouquinho ali o capítulo 12 já. Aqui são os dons. Você pode observar junto comigo e dizer, poxa, eu estou fluindo neste dom. Dom de revelação, tá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Tá? Muito cuidado com o dom que você pede. Senhor, me dê esse dom. Está preparado? Tem dom aí que, se você for estudar a fundo, tem um que eu estou fluindo aí que eu fui estudar, eu disse, meu Deus. Tá? Então tenha cuidado, tá? Cuidado com o que diz ao Senhor. Você tem que segurar. Ó, o dom de mestre. Tá? Eu fugi, 2 anos fugindo. Tá? Alguns irmãos sabem disso aqui. Tá? Inclusive, domingo que vem, eu faço 1 ano servindo no ministério aqui da EBD. São 12 ministrações. 1 ano, 12 ministrações. Então, em média, tem uma ministração por mês. Tem mês que eu não ministrei, mas tem mês que eu ministrei 2 vezes. Aí bateu. Fui ver as aulas lá. Disse, gente, eu sou um menino ainda ministrando aula. 12 aulas só. 12 aulas eu ministro em 1 semana. Para quem não sabe, eu sou professor também, mas de português e redação. Eu ministro aula há 21 anos, gente. Todo ano eu mudo minha metodologia. Todo ano eu... Agora eu estou aprendendo a dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer este ano? Antigamente eu não pedia não. Tá? E o Senhor me direciona, não, vai por aqui, contrata um serviço assim, vamos melhorar isso aqui, vem uma mentoria. Então é isso. Tá? O Senhor lhe dá o dom, mas você também tem que agir. E esse agir é com amor. Agora, qual é o amor? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Então há dons aqui, só para a gente avançar, que é a aula do capítulo 12, e nós precisamos de muito cuidado, porque nós temos que edificar o corpo que é a igreja. Dom de poder, dom de cura, dom de milagres, dom de fé, vamos falar de fé hoje, e dons vocais, profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Esta aula fui eu que ministrei lá no capítulo 12, e a complementação foi do pastor Sebastião. As perguntas que mais chegaram no privado por aqui.
Mas muito sobre interpretação de língua e variedade de línguas. Tá? E muito também sobre a questão da pentecostal, reformada e carismática. Foi o que mais chegou, com o que podem mandar, a gente vai pesquisando também, que a gente não souber, a gente pergunta para outros renomados pastores, vai em busca de informação. E, gente, uma coisa que eu não posso hoje falar em relação a dons, tá? Os pastores, os grandes estudiosos, são muito acessíveis, gente. Isso eu te garanto. Eles são muito acessíveis. Então, existem situações que a gente manda mensagem no direct no Instagram, eles respondem. Eles respondem que chegam a me constranger de um dia não responder algum irmãozinho que me manda. Às vezes eu mostro um caso de onde ele está conversando comigo aqui. O fulano de tal está conversando comigo no direct, no Instagram, numa dúvida, numa observação. Então, hoje, eu vejo a igreja brasileira nesse sentido e os pastores, grandes mestres, muito, assim, solícitos, muito na questão de atender. Eu digo, gente, estão me ensinando. E às vezes nós aqui na nossa pequenez, quando digo nossa pequenez, nós não temos. Alguém escreveu comentário bíblico aqui? Não, e talvez ninguém daqui vai escrever, né? E eles respondem. Incrível, eu acho incrível. Então, eu não posso falar desse lado de um. Eu não posso sair daqui sem expressar isso, porque é um dom. Eles estão mostrando amor? Estão. Claro que existem outras situações que não vêm ao caso aqui. Tipos de amor. Aí a professora Laura explicou os tipos de amor. Claro que nós vamos focar aqui. Eros, amor romântico, filéu, amizade, história, que ele estava explicando ainda há pouco, amor familiar. E o ágape, que é amor incondicional e altruísta. É este amor que nós vamos explorar um pouquinho. Perdão. Qual era o problema lá? A igreja de Corinto valorizava mais o quê? O dom. O fulano profetiza, o fulano fala em línguas, o fulano ministra. E dentro de casa agride a mulher. Acontecia só lá isso? Não, acontece, infelizmente acontece. Então, muitas vezes, gente, aproveitando o ensejo, que eu estou na posição aqui, às vezes isso aqui é só performance. É essa não a única, essa que é uma das observações da carta de Paulo, ali à igreja de Corinto. Então, o amor é fruto supremo. Não adianta você ter dom de profecias, dom de línguas e não ter amor. Essa é uma questão muito importante. Aí vamos entrar, meus irmãos, no versículo de número 8. Vou tentar controlar o tempo aqui, irmãos. Tem muita coisa interessante. Sejam bem-vindos, meus irmãos. O amor jamais acaba. Ok? O amor acaba, gente? Não. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Aí, cuidado, meus irmãos, uma observação aqui. Algumas denominações acreditam no sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? Eles não acreditam que os dons hoje, eles continuam. Cuidado com essa leitura. Tá? Aqui a maioria é pentecostal, carismático, né? Então nós acreditamos, nós acreditamos no dom de língua, sim ou não? Nós acreditamos que os dons continuam? Então nós somos continuistas. Os nossos irmãos diferimos em algumas coisas e somos irmãos em Cristo, tá? Alguns dos nossos irmãos concordam com olha a expressão, de sala de aula, tá? Sensacionalista, isso é uma outra coisa, tá? Discordei do meu irmão da denominação que acredita nisso. Eu não vou mais falar com ele. Não, não é isso, somos irmãos. Tá? Diferimos em poucas coisas, inclusive, e acreditamos na maioria das coisas. Tá? Todo mundo vai para o céu, acreditamos que Jesus foi o único e suficiente Salvador. Diferente disso é heresia. Tá? Então, aí cuidado com isso, tá? E gosto muito, inclusive, desses irmãos que, na minha humilde opinião, têm as melhores literaturas. Eu adquiro muito, inclusive. O amor é eterno. Convém? O amor é eterno? Ficou claro isso? Segundo, limitação de dons. Então, às vezes, eu falo em línguas. Tem um lugar no céu só porque eu falo em línguas. É assim? Não. Mas vocês sabem, ou já ouviram falar por aí, que tem gente que, digamos, supervaloriza algum dom. O meu dom é ministrar aula. Já tenho minha vaguinha do céu. Tenho? Claro que não, que isso é um dom. Tá? Como diz aqui, há uma limitação nos dons. O que eu tenho que ter acima do dom? O amor. É fácil, meus irmãos? Não. Tá? Não é porque eu estou com o microfone que eu vou dizer, não, gente, vamos amar. Calma, que tem mais coisas aqui. Vamos amar, sim. É fácil? Não, ninguém disse que é fácil. Tá? E o amor, biblicamente falando, é ação. O amor, biblicamente falando, é ação.
Mas a gente escuta no dia a dia, eu na minha área inclusive, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Deus é justiça. E que amor é esse? É uma música, inclusive, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse? É o amor estorge? É o amor filéu? É o amor eros? Ou é o amor ágape? É o amor ágape. Então, biblicamente falando, amor é ação, não é um sentimento. Eu amo todo mundo, vou para o céu. Será? Se é esse amor? Então, o português ele é muito limitado. Me dói falar isso, tá? Porque eu gosto da língua portuguesa, mas o português ele é limitado. As outras línguas originárias não, possuem significado. No Brasil, amor é amor, sim ou não? Eu tenho amor à minha esposa, ok? Eu tenho amor aos meus filhos. É o mesmo amor? Eu tenho amor, olha o Espírito Santo me testando. Eu tenho amor ao Michael. Olha como ele está vestido. Eu tenho amor ao Michael. Este amor, gente, brincadeira à parte, são 3 amores diferentes, perceberam? Amizade, filhos e esposa. O português não consegue fazer a interpretação, digamos assim, assertiva, na mosca. O grego consegue. Você for no original, vai estar lá, ágape, vai estar escrito desse formato. Então, às vezes, nós que estamos na EBD, nós gostamos de estudar a palavra, né, a fundo. Para nós, todo mundo, tá? Mestres, os pastores e os alunos, os irmãos. Então, às vezes, nós somos mais curiosos em procurar uma expressão. Nossa, legal, faz sentido. Tá? Então, nós temos esse teatro. Avançando aqui, meus irmãos. Os coríntios ficaram entorpecidos com o amor próprio. Paulo conhecia o amor próprio, cheio de si. Paulo, todos sabem disso, era um fariseu. Paulo conhecia muitas escrituras. Paulo era um perseguidor de cristãos, mas ele foi transformado pela graça do Senhor Jesus a caminho de Damasco. Paulo foi transformado e escreveu boa parte do Novo Testamento. Então, quem é o Elton, o Michael, o Eudes, meros pecadores que não podem também, de certa forma, edificar o reino, cada um na sua área, cada um com seu dom. O Senhor ele faz isso, ele fez na vida de Paulo. Então, Paulo ele conhecia o amor próprio, ele odiava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Paulo conheceu o poder transformador que você e eu, que nós conhecemos também, que é a metanoia. Então, nós somos transformados pelos nossos talentos? Não, nós somos transformados pela graça do Senhor Jesus. Todos nós. Tá? Quem está acompanhando online, se de repente me conhece lá em 2008, 2009, vai dizer: o que esse cara está fazendo, falando agora da palavra do Senhor? Eu conheci ele no colégio ideal. Olha isso tem lá atrás, agora que eu vi. O Dilson, lá no originário, né, Dilson? Quem imaginava, né, Dilson? Tá aí, minha testemunha, nem lembrava disso. O Wilson já me pegou numa época que eu já estava melhorzinho, já tinha casado. Mas o Wilson me pegou numa época que eu era do mundo. Bravo. Continuei bravo. Desculpa a parte do testemunho aqui. Mas hoje eu estava de manhã, sabe, refletindo aqui de 5 da manhã, coloquei os louvores. Ô Senhor, cuida do meu coração, protege meu coração. Aí sabe o que veio rapidinho na minha mente? Que eu era em 2008, que era em 2007. Então o Senhor foi transformando, eu fui revisar o material, eu disse: entendi a mensagem. É por aqui. Desejava, Paulo, né? Desejava que os coríntios conhecessem e experimentassem esse amor que nós vamos experimentando dia a dia. Tem dia que é difícil, tem dia que a gente volta, tem dia que é difícil, tem dia que a gente volta. A gente vai ficar nessa boa. Mas para isso tem o corpo da igreja que vai te ajudar com uma palavra, com uma mensagem no WhatsApp. Como acontece aqui? Olhando aqui, estou vendo vários aqui que a gente conversa. Às vezes no corredor, façam isso, meus irmãos. O amor é isso, é você chegar à igreja e dizer: graça e paz, meu irmão. Quem está habituado a dar amor, vou para a igreja receber amor. Você está doando amor? Você está exercendo amor? Chegou ali há pouco, está o Ferreira ali e a irmã: graça e paz, irmã. Mas não é graça e paz. Mulher, graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem que está destruído por dentro. Uma dívida, com um problema na família. Mas o teu irmão que está recebendo não sabe disso. Porque não é você. É o Espírito Santo usando você, independente dos seus problemas, o quê? Internos, que todos nós temos. Todos nós temos. E o Senhor ele vai nos provando e vai nos testando. E aqui o Senhor abre, todo mundo tem testemunho em alguma coisa na vida, em algum momento. Então, meus irmãos, Apocalipse 3:20. Abram a Bíblia.
em Apocalipse 3:20. Meus irmãos, eu ficaria só neste versículo a aula todinha agora. Nós temos que avançar. Prometo que vou me controlar. O Espírito Santo falou muito forte comigo neste versículo. E tem a ver com esse cumprimento que eu falei ainda há pouco. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aqui nós temos, gente, a epígrafe, carta à igreja de Laodiceia. Aqui nós temos um ato de rendição, aqui nós temos o chamado ao arrependimento. Este versículo que eu vou ler, este que estou à porta e bato, ele não é um versículo evangelístico, como eu mesmo já ministrei há uns 2 anos, na rua. Este que estou à porta e bato. Gente, o versículo não é para não cristãos, o versículo é para cristãos. E a carta de Paulo em Laodiceia, ele começa no versículo 14, falando assim, rapidinho. Antes da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então ele está falando para cristãos, não para não cristãos. Não para nós, meus irmãos. E lá no versículo 20, só para dar um salto aí, diz assim: eis que estou à porta e bato. Vamos rapidinho, lá atrás. Naquela época, tinha a campainha que hoje você só coloca a sua face e abre? Não tinha. Era um ferrolho assim, parece ferradura de animal, né? Que a pessoa pegava e... Então, entenda assim. Eis que estou à porta e bato. Se, é um condicional. Caso, se, ok? É uma condição. Se alguém ouvir minha voz. Lembra que eu falei? Amor é ação. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, meus irmãos? Quem que está batendo a porta aí? Jesus. Aqui é o apóstolo João, é Apocalipse de João. Então, é Jesus, gente. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, são 2 situações. O Senhor, ele bate a porta. O Senhor, ele fala. E se alguém ouvir a voz dele, vai comungar com ele. Aqui nós temos comunhão. Comunhão é amizade, comunhão é aliança, comunhão é aceitação, independente da tua classe social, independente do teu talento, do teu dom, da tua posição, do teu extrato social, do bairro que você mora, você vai sendo... Perdão, brincadeira. Isso é ser igreja, meus irmãos. E prometo que eu vou parar por aqui, senão eu ficaria mais meia hora falando só desse versículo. O Espírito Santo falou muito forte comigo, porque nós fazemos distinção dentro da igreja. Nós apontamos e dizemos, a igreja está morna. Está morna porque o Senhor bateu, o Senhor falou e você não quis ouvir e não quis abrir a porta. Quem acredita no livre-arbítrio aqui, uma boa pedida. Então, hoje a igreja brasileira, ela perece para alguns, mas o que você está fazendo? Deu para entender? Então, perdão agora pela aplicação pastoral, geralmente deixamos no final, mas aqui nós temos hoje muitas igrejas colocando Jesus na porta de fora. Preste atenção no YouTube, na internet, vocês vão ver muitas heresias, muitas situações. E vamos ter que vigiar para não acontecer onde nós estamos também. Tá? Cada um usando a sensibilidade e a disposição que o Espírito Santo coloca no seu coração. Ou seja, tendo discernimento de espírito. Lembra dos dons? É um dos dons que eu posso utilizar. Então aqui, meus irmãos, eu falei, deixa eu passar aqui, senão fica ainda em Apocalipse. Versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Nós temos uma natureza limitada, gente. Nós não somos nada perto da grandeza do Senhor. O que nós sabemos de matemática, de português, de tecnologia, de música, não é nada perto do conhecimento do Senhor. Isso não vai nos levar para o céu. Isso vai nos ajudar a edificar, a evangelizar, claro que vai. Mas isso não pode ser o principal, e sim o amor no nosso trabalho, na nossa família. E nós vamos errar? Errou, peça perdão, peça desculpa. Temos que aprender isso. Outra coisa, quando eu digo nós temos que aprender, claro que tem gente que não precisa aprender disso, tá? Estou usando na primeira pessoa do plural. Eu tenho que aprender todo dia. O conhecimento pleno só virá com maturidade espiritual. Daqui a pouco vamos explorar mais sobre maturidade espiritual. E a perfeição futura que é só no céu. Tá? Gente, essa graça
que nós queremos, essa perfeição que nós queremos é só glória. Por enquanto, nós somos falhos e pecadores pela natureza caída que nós temos. Quando não era cristão, eu tinha muito disso. Para que igreja? Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, eu não faço bebo, eu chamo palavrão, mesmo ímpio. Não chamava palavrão, mas pensava. Sou santinho, era mais ou menos isso. Pelo menos na fala e nas ações. Tinha um monte de pensamento horrível. E continuo tendo muitos pecados. Este é o cuidado que nós precisamos ter, gente. Perfeição futura. Tem alguém que está me visitando pela primeira vez aqui? Hoje? Não? Oi, irmã, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Por que eu fiz a pergunta? Que às vezes nós temos alguns irmãos, como eu fui uma vez à igreja, e me assustei a primeira vez que fui, que não explicaram. Eu até me ofendi. Eu digo, eu não sou isso não. Que não me explicaram. Por que nós temos a natureza caída? Porque lá no pecado original, lá em Adão. Por isso que todos nós somos falhos e pecadores. E nós buscamos santificação. Tá? O pastor Márcio Baladão diz que santo não é aquele que nunca erra, é aquele que sempre se limpa. Então, meu amigo, pecou, peça perdão. Tá? E se alguém pecar contra você, a pessoa vai pedir perdão e ora para ela pedir perdão e se reconciliar. Continuando, meus irmãos. Versículo 10. Mas, quando vier o que é completo, quem é completo aqui? Jesus. Se alguém fala eu, não é. É Jesus. Tá? Alguns afirmam que aqui seriam as escrituras. Tá? É Jesus, gente. O mais aceito, obviamente, né? É Jesus. Mas quando vier o que é completo, então, o que é incompleto será aniquilado. Aí nós temos teleios. Acredito que essa é a pronúncia no grego. Perfeito, completo, acabado. Lembra que eu falei? O português não tem essa tradução tão linda e maravilhosa como tem o grego. Então, teleios aí significa perfeito, completo, acabado. Volta de Jesus e, claro, novo céu e nova terra. Abra sua Bíblia em Mateus 5, do 43 ao 48. Capítulo 5. Mateus 5. Amém, igreja? Do versículo 43 ao 48. A epígrafe, nas nossas versões, deve estar algo assim. Na minha está: o amor aos inimigos. Dependendo da sua versão, pode ter uma outra epígrafe. No versículo 43, a Bíblia diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É fácil, meus irmãos? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, na sua família, na minha família. É fácil, meus irmãos? Não é, mas nós temos que fazer isso. Vamos colocar a cabeça no travesseiro, faça isso. Na segunda-feira eu tive que fazer isso. Ô, Senhor. Foi quase um time de futebol. Sério, estou falando a verdade, não estou escondendo não. Minha esposa está aqui, sabe disso. Para eu poder estar liberado para ministrar hoje. Meu irmão, em vez de que dar uma de santo, lembra que eu falei? Eu já vi nesse mundo. Nós somos falhos e pecadores. Às vezes você vê, alguns me conhecem aqui um pouco mais próximos, e dizem assim: nossa, o Elton fez isso, fez assado. Meu amigo, você não sabe o meu coração, como está numa situação com uma pessoa que me cortou, e etc. Semana passada, rapidinho, gente, não é testemunho, me perdoe, tá? O Espírito Santo está mandando eu contar isso. Eu estava na Alcida Castela, fui buscar minha esposa numa consulta. Estou aqui, aí eu vi uma moça saindo de uma padaria, porque o carro dela estava com, acho que era o Corolla, não sei como é o nome, assim na pista, na terceira pista da Alcida Castela. E eu vim aqui e realmente eu tinha que jogar para o meio. E eu vi uma moça andando em direção e deduzi: o carro é dela. Ela era alta, o carro é dela. Aí eu peguei, diminuí, pisei um pouquinho no freio, aí ela disparou, de é dela. Aí eu peguei, já liguei o pisca alerta e dei uma seguradinha. Deixei a moça dar ré, ela saiu, buzinou agradecendo, tá? No carro tudo periculado, não sabia nem quem eu era. Buzinou, agradecendo, eu devolvi. O cara de trás, eu não vou dizer nenhum, porque às vezes a gente fala que a pessoa entender outra coisa. Gente, ele jogou para a minha esquerda, eu estou aqui dirigindo, ele jogou para a minha esquerda e veio com a mão assim, ó, para dar ele um retrovisor.
Gente, rapidinho, rapaz, eu falei, meu Deus, eu vou ter que comprar um retrovisor por isso. Eu não orei não, irmão. Queria dar uma de crente agora, porque eu estou com o microfone e dizer, e eu orei, o Senhor me livrou. Não orei não. Eu pensei no valor do retrovisor do bichinho. Porque não vende mais só a peça, é o negócio todinho. Imagina, é sinalizar até o seguro do carro, mas foi mais barato. Ele não deu soco, gente. E virou na... Aí eu disse amém. Aí eu disse amém. Eu queria te contar o testemunho que na hora eu não, o Senhor me livrou porque eu orei. Não, o Senhor me livrou porque tinha que livrar mesmo. Tocou no coração dele, mas não foi eu que orei. Minha esposa poderia estar em casa precisando por mim. Em casa não, estava na consulta. Ou minha mãe, ou alguém, um irmão da igreja. Deu para entender? São coisas do Senhor. Eu queria dizer que eu orei e o Senhor me livrou, mas não foi isso. Tá? Essa é a realidade. Então aqui, meus irmãos, você orou pela pessoa? Eu orei depois. Eu orei depois. Antes não orei não. Então, meus irmãos, aqui nós vamos continuar, claro, o versículo ele segue todinho. Vamos lá no 48, que termina este capítulo aí sobre o amor aos inimigos. 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, sejam completos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Não é perfeito como é o Gerson, como é o Wilder, como é o Gilson, como é o Elton. Não. É com o Pai que está quem? No céu. Deu para entender? Então, essa é a nossa questão aqui, meus irmãos. E seguindo, o tempo já vai ficando curto, gente. Versículo 11. Que versículo maravilhoso. Esse daí, como diz o nosso pastor Maxwell, irmão Joel, eu peguei uma chinelada. Daquelas GPS de mãe, sabe? Que joga assim. Nós, vamos juntos agora? Quando é tempo. Ok? Quando é tempo. Então, quando eu era menino, algumas versões vocês verão aí, tá assim. Quando eu era criança. Quem aqui é criança? Só o Gomes. Camanda vai querer levantar a mão. Camanda não é. Está me olhando ali aqui. Camanda saiu um pouquinho já, pela idade, pelo menos. Só o Gomes é criança. Quem é criança? Falando agora dentro da religião, da teologia, do conhecimento. Quem é criança? Meu amigo, há 4 semanas eu soube dessa aula aqui, né? Elton, sua parte é essa. Meu Jesus, o Senhor começou a me forjar nessa área. Quando eu era menino, falava como menino. Lembra que eu falei ainda há pouco? É a minha 12ª administração da EBD em 1 ano. Eu sou um menino ainda. Ok? Daqui a pouco eu quero chegar à estatura de varão perfeito, né? Como eu brinco com os nossos pastores. Falava como menino, nós falamos como menino. Sentíamos como menino em várias áreas e vários assuntos. Pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Aí, meu amigo, é maturidade cristã. Não é maturidade você como idade. Eu tenho 40 anos, 50, 60. Pode ter. Se você não tiver jejum, oração, leitura da palavra, exercendo amor, lembrando que amor não é sentimento, você vai errar, como nós irmãos, né? Então é uma ilustração para o crescimento, meus irmãos. É para a maturidade cristã. É deixar o passado, porque é um processo de mudança. Como eu falei ainda há pouco, é difícil muitas vezes, tá? De vez em quando nós voltamos aí. Mateus 15, 8 ao 14. Tenho 10 minutinhos, gente. 5 ou 10. Mateus 5. Ainda em Mateus. Amém, meus irmãos. Mateus 15, perdão, falei 5, né? Mateus 15. Vou ser bem breve aqui, gente. Versículo 8 ao 14. Vamos ler pelo menos o 8 e o 9. Mateus 15, Jesus e a tradição dos anciãos. Lembra? Idade, experiência. Nós temos, estou caminhando para os 50. Mas sou menino na fé. Tá? Versículo 8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Hoje, quantas teologias estão mostrando essa passagem? Quantas canções estão exaltando o eu, estão exaltando o homem? Nós estamos num momento na igreja brasileira que estão exaltando o talento e não o amor. Eu sempre falo para minha esposa, sabe o que eu lembro? Eu não era nem crente, era um senhorzinho, morreu com 104 anos, não tinha tom, não sabia cantar, mas ele foi o primeiro a ministrar o meu coração. Eu lembro da música.
era mais ou menos assim. Eu não sei cantar, ele cantava mais perto de mim do céu. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus de irmão. É feliz quem crê no seu coração. E depois ele ficava com aquela caixa Watson, sabe? Toda a Bíblia é... Eu lembro, gente, e hoje, aos 47 anos, eu lembro do senhor Armindo, lá do bairro da Rebateteua, no microfone, com uma caixinha, numa ponte, era onde eu morava, uma palafita. Ele ministrou meu coração. O que estão fazendo, fala em nome disso, o que estão fazendo com a igreja brasileira? Processo de mudança, meus irmãos. Vamos juntos? Versículo 12. Porque agora vemos como num espelho. Que espelho? Esse espelho que nós temos hoje? Não. Lá naquela época era outro tipo de espelho. Era um espelho que não tinha essa beleza, essa claridade de hoje. Então, por isso que diz assim, ó, de forma obscura. Então não pense no espelho de hoje. Pense no espelho daquela época. Não dava para ver bem, para refletir bem o nosso rosto, vamos dizer assim. Então, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. O espelho era embaçado, então era limitado, era imperfeito. A nossa visão, gente, de vez em quando ela está imperfeita, limitada, sim ou não? Limitada, perdão. E tem que ter alguém para nos exortar. Lembrando que exortar não é chamar atenção só, não é escrotear. Exortar é mover aquela pessoa, exortar é incentivar aquela pessoa a fazer algo. Exortar é entusiasmo, gente. Exortar é entusiasmo. A tradução não é só chamar atenção. Exortar é entusiasmo. Face a face no céu com a vinda de Cristo e, claro, conhecer como ele é conhecido. E o nosso último versículo, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E aqui, meus irmãos, nós teríamos, vou deixar esse slide depois no grupo, tá? Duas passagens. Me permita ler pelo menos uma, meus irmãos. Mateus 11. E tem Mateus, né? Mateus 11, do versículo 1 ao 3. Mateus 11. É isso? Mateus 11, do versículo 1. Irmãos, eu acho que eu coloquei esse versículo, não é este. Acho que eu errei aqui. Vamos no 12, do 1 ao 13, que eu acho que eu errei aqui, na hora de salvar. Mateus 12, do 1 ao 13. Eu fiz alguma coisa, gente, que eu diferi aqui. Perdão, gente. Depois eu coloco lá no grupo. Não era este versículo, não. Eu acho que na hora de salvar aqui, eu salvei. Me perdoe. Mas, enfim, o que eu quero falar de fé aqui, gente? Fé é a certeza daquilo que não vemos. Tá? Não é de Mateus mesmo. Mas a expressão central que eu quero é essa aqui, ó. Fé é a certeza daquilo que não vemos. Hebreus 11. Então, esta fé que nós temos é a fé que vai nos levar para o céu? Não. Fé, quando eu falo de fé mesmo em si, eu falo o quê? Confiança. Certo? Mas quando é Deus falando conosco, que fé é essa? É que Deus é fiel. Então, este amor, ele vem. Mas este amor é qualquer amor, gente? Não. Então, você pode ter fé, muita fé. Tá? Fé salvífica, sim, mas a fé, ela cessa. O amor cessa? Não, o amor não cessa. Então, essa é a principal passagem de hoje. Esperança, deste versículo, perdão. A esperança não é essa esperança de hoje, gente. É a esperança no grego, é algo que vai acontecer mesmo. Então, a fé, a esperança e, por último, claro, o amor. E aqui algumas aplicações, irmãos. Amor é ação, não tem nada a ver com sentimento. Doar algo pelo motivo errado não é amor. Tá? Eu dou cesta básica. Se o motivo for errado, isso não é amor. Ok? Cuidado com isso. Falar em línguas ou profetizar pelo motivo errado não é amor. Muito cuidado também. A essência da vida cristã não é apenas o poder espiritual, mas a vivência do amor genuíno. E o amor é fruto supremo do Espírito Santo. E a principal aplicação, que Paulo mesmo coloquei lá no início da nossa aula, para que combatemos, de certa forma, orgulho, egoísmo e divisão. Ok, meus irmãos? Então, essa é a ministração de hoje. Palmas para Jesus.